E vamos falar do Santos, que está se preparando para o jogo de domingo contra o Noroeste, jogo que acontece às 16 horas lá em Bauru, no Alfredo de Castilho, jogo da sétima rodada do Campeonato Paulista, a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E um jogo muito importante para o Santos, que tem que vencer para sonhar com a classificação para a próxima fase, ou se perder, vai se complicar dentro do campeonato, porque dependendo de outros resultados, uma derrota do Santos contra o Noroeste lá no Alfredo de Castilho pode levar o Santos à zona do rebaixamento, faltando apenas uma rodada do Campeonato Paulista. Que fase que vive o Santos, hein? Que situação do Santos, meu pai do céu. Não dá para acreditar um negócio desse. E eu ainda sou otimista ainda e falo que o Santos não vai disputar a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu estou muito otimista, mas olha, eu tenho que separar uma coisa da outra, eu tenho que acreditar sim que esse elenco do Santos não é elenco para estar, por exemplo, nessa situação aí no Campeonato Paulista. Não dá. Às vezes o cara tem que ter um pouquinho de noção que joga no Santos e tem que ter um pouco mais de responsabilidades, às vezes, em alguns jogos, tem que pensar em coisas grandes, porque às vezes imagina que parece que está jogando num time qualquer aí, não é assim, não é assim. O jogador tem que ter um pouquinho de noção que é jogador do Santos. E para jogar no Santos tem que ter condições. Mas isso é o que eles pensam, porque tem alguns ali que a gente sabe que não tem condições de jogar no Santos. A gente sabe disso. Não é fácil, não. Ó, nada tão ruim também, porque o Santos teve 3 garotos convocados para as seleções para disputar os torneios que a seleção brasileira vai disputar e a seleção portuguesa também vai disputar. O Cauã Miranda, lateral esquerdo sub-16, que foi convocado, 16 anos, que foi convocado para a seleção portuguesa para disputar lá o campeonato que a seleção portuguesa vai disputar. E o deixa eu ver aqui, o Vinícius Rocha e o David Nogueira, que foram convocados para a seleção sub-17 do Brasil pelo Dudu Patetucci, técnico da seleção sub-17, que vai disputar o Sul-Americano e já foram convocados para começar as preparações aí para, quem sabe, fazer bonito no torneio. Os dois meninos da Vila convocados. O Vinícius Rocha, que é médio volante, que o Santos tanto está procurando uma posição. Daqui a pouco eu vou falar um negócio aí. Daqui a pouco eu vou falar um negócio aí. Já ferveu, já pegou, já está pegando. E o David Nogueira, que é centroavante, bom de bola esse menino aí, bom de bola, que foram convocados para a seleção do Patetucci, Patetucci, o treinador, Dudu Patetucci. E aí o Santos, eu vi no Diário do Peixe, segundo o Diário do Peixe, o Santos acertou a contratação do menino da Ponte Preta lá, o Nicolas Francisco, que é bom de bola. Sub-20, e o Santos acertou com ele, mas me parece que vem só depois dessa primeira fase do Campeonato Paulista aí, porque provavelmente a Ponte Preta deve ser rebaixada no Campeonato Paulista e ele está relacionado no time grandão lá da Ponte Preta, então me parece que ele vem só depois que terminar a fase da Ponte Preta aí no Campeonato Paulista aí. Nicolas Francisco, jogador sub-20 da Ponte Preta, que disputou a Copinha, a Copa São Paulo. Eu dei risada aí, porque essa semana eu fiz um short, aí acho que foi short que eu fiz, e eu disse que tinha um volante que era de um rival, que estava indo para o outro rival, mas não deu certo, e ele voltou e está lá de novo. E que o Santos poderia estar indo atrás. Meu Deus do céu. E não é que eu já vi isso. Parece que não sei onde foi, se foi no GE, ou se foi no UOL, onde foi? No UOL não foi. Ou foi no Diário do Peixe, que o Santos fez consulta ao Alisson do São Paulo. Lembra que eu falo aqui? Contratações
e reforço. Contratações e reforço. Contratações é aquelas que você vai buscando e trazendo. Trazendo. E reforço é aquele que você busca para vir para jogar. Aí é o reforço. Entendeu? Por exemplo, estão dizendo aí que o Santos está adiantado com o José Aldo, do Mirassol, e o Moisés, do Fortaleza. O Moisés foi um jogador que eu fiz um vídeo aqui no final do ano falando dele. Para mim, ele vem para ajudar muito o Santos. É um jogador interessante. Eu gosto, eu já vi vários jogos do Moisés, eu gosto. Ele é um jogador habilidoso ali na frente, sabe fazer gol. Sabe fazer gol. Muitos comparam ele ali com o Guilherme, mas eu vejo diferente. O Moisés, quando ele sai na cara do gol, dificilmente ele chuta em cima do goleiro. Dificilmente. Pode acontecer, mas dificilmente. O Guilherme já tinha esse problema, que a hora que ele saía na frente do goleiro, parece que ele ficava meio perdido e acabava chutando em cima do goleiro. Várias vezes. Mas vamos ver, vamos aguardar. Eu não gosto de ficar falando em contratações antes aí, não, porque a gente sabe que as coisas hoje de um jeito, amanhã pode ser de outro. E uma outra coisa também é a preparação do Santos para domingo contra o Noroeste. Qual o Santos que vai entrar em campo? Será que o Neymar vai? Será que o Neymar vai ser relacionado? Vai ser decidido amanhã. Parece que o Santos tem mais um treino pela manhã e depois à tarde viaja para Bauru. E aí vamos saber se o Neymar vai estar relacionado ou se o Neymar não vai estar relacionado. E aí fica a dúvida: qual o Santos que vai a campo? O Adonis Frias, que vinha sendo um zagueiro até interessante, na minha opinião, que eu via muitos metendo pau e falando que o Santos precisava de 2 zagueiros, e eu achava que não, porque falava que tinha contratado 2 pernas de pau, mas eu via o argentino se desenvolvendo ali na defesa do Santos, ganhando casca ali na defesa do Santos. Mas, infelizmente, no Santos parece que é isso. Começou a destacar, se machuca para poder afastar. Você vai ter uma oportunidade, se machuca para poder se afastar. O caso do Gustavo Henrique, que poderia estar até aproveitando esse momento do Ilharão que está fora. E aí vamos ver qual é o time do Vojvoda. A verdade é uma só. Como eu fiz um vídeo ontem, falei, porque a gente tem as opiniões da gente, e a gente acha também, para muitos que falam que o Vojvoda erra, eu também acho que ele erra muito. Erra muito, falta coragem, falta coragem. É isso que às vezes falta no treinador. Por exemplo, amanhã, qual o zagueiro que vai substituir o Adonis Frias? Será que é o Zé Ivaldo? Será que é o João Basso, o Carreirinha? Se for o Carreirinha, ele já vai entrar assim, já meio desconfiado da torcida pelo erro que teve contra o São Paulo, que aquela bola lá tem que ser mais justo com o Caleri. O zagueiro tem que ser mais Gustavo Gomes, chegar e de qualquer jeito. Não pode dar aquela moleza para o Caleri como deu. O Zé Ivaldo, que muitos falam que ele joga um e entrega no outro. Mas vamos ver qual que é a possibilidade. Para mim, na minha opinião, eu vinha com o Zé Ivaldo. Mas a gente tem que ser também justo, que o Carreirinha está tanto tempo ali sem jogar, dá chance para o cara também jogar. Dá chance para o cara jogar. Embora que a gente sabe que é um jogo perigoso que o Santos não pode perder, mas tem que dar chance para o cara jogar. Porque a gente só fala e o cara não joga. Então, é por isso que eu vejo assim que tem que ser mais. Dar chance para o cara, provar se é ou se não é. Uma outra coisa na lateral esquerda. Será que vai vir o Escobar? O Santos precisa ganhar o jogo. O Santos precisa ganhar o jogo. O Escobar é aquele jogador que defende. Talvez ele seria interessante para o segundo tempo, com o Santos fazendo 2-0 lá na frente e querer dar uma segurada lá atrás. Aí vinha o Escobar para marcar. Mas para construir, eu sou o Vinícius Lira. É claro que eu sou, mas você tem que fazer um negócio diferente ali para não sobrar o espaço, porque ele vai para o ataque. E eu acredito que até mandado do treinador, porque você não vai pegar um talento como é o Vinícius Lira para atacar, para cruzar, para ir na linha de fundo e fazer ele só ficar lá atrás marcando. Ele não vai saber fazer isso aí. Então, talvez até mandado do treinador. Outra coisa que eu falo, é por isso que eu sempre falo, o treinador tem que ser corajoso. É por isso que às vezes a gente se acha até que é saudosista. Mas é por isso que eu tenho saudades do tempo do Formiga. Eu tenho saudades do tempo do Leão. Eu tenho saudades do tempo do Cilinho, que ele não olhava a idade do jogador e pegava o jogador e colocava para jogar.
colocava para jogar. Não importa quantos anos tem. Você tem condições? Entra lá e faz. Por que o Vojvoda não dá uma mexidinha no meio-campo do Santos? Não vai ter o Gabriel, não vai ter o Gabriel Menino. Não vai ter o Gabriel Menino. Por que o Vojvoda não vai nas categorias de base do Santos lá? Faz um teste, pega o Kenai, põe para jogar. Põe no meio-campo ali, o Kenai. Pega o Profeta, põe no meio-campo ali. Faz um teste com os meninos. Põe ali para jogar. Muda um pouquinho o Santos. Põe um volante que de repente toca para lá, toca para cá, toca para frente, olha para frente. Muda um pouco, muda um pouco. Faz um meio-campo ali, um trio de moleque ali, com o Gabriel Bom Tempo, com o Miguelito, com o Barreal, com o Rony, com o Gabigol. Faça alguma coisa diferente, mas não, é sempre aquela mesma coisa, é sempre aquela mesmice, é sempre três jogadores ali, cansadão ali no meio campo ali, que parece que o negócio trava, parece que o negócio para, sabe? Dá uma mudada, seja corajoso, mas são muitos novinhos, são jogadores que não têm experiência. Que experiência? É mais experiência do que o Vinícius Rocha, que está sendo convocado para a seleção brasileira, que é mais experiência sendo convocado já para a seleção sub-17, não é seleção de garotos, é seleção de garotos, não é uma seleção brasileira. É um jogador que, de repente, você põe ali, o menino joga. Ah, mas ele é muito novinho, vai no sub-20, pega lá o Kenai, pega lá o Profeta, pega o Gustavo Henrique está machucado, leva um menino desse, põe para jogar, mas faz um teste diferente, faz uma coisa diferente. Um Gabriel Bom Tempo ali, puxando, ajudando a puxar essa bola, o Miguelito que fez um belo de um jogo contra o Chapecoense, que eu gostei muito, se mexendo para lá, se mexendo para cá, vem entrando bem no jogo. Muda um pouco o Santos, muda um pouco o Santos. Faça esse Santos jogar diferente. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, já não vai ter o Adonis, Luan Pérez e Vinícius Lira. Um exemplo aí, Kenai, Miguelito e Gabriel Bom Tempo, Barreal, Gabigol e Rony. Muda o clima desse time, muda o clima. É muita coisinha ali, é muitos jogadores que às vezes estão correndo, mas parece que estão, quando a gente estava. Quando a gente chegava naqueles campinhos assim, e estava chovendo, você chegava tudo molhado, você nem tirava a roupa, entrava no campinho para jogar de calça jeans, molhado, não estava nem correndo, mas estava correndo. Parece que é o Santos, parece que o meio campo do Santos é desse jeito. São as coisas que não dá para a gente entender, mas, como se diz, vamos esperar se vai vir alguma contratação. Será que se vier o José Aldo, a salvação da lavoura? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.